Pessoal, enquanto o professor vai se preparando aí, quem tiver por aí ainda não colocou, coloque lá de onde vocês estão, qual é o local que vocês estão assistindo. Eu sei que tem gente do Rio por aí também, tá? Quem é que está acompanhando, né? Qual é a localização de onde vocês estão? E, eventualmente, não esqueçam de colocar aí as suas questões, as suas perguntas, né? Para que no final a gente possa fazer algumas perguntas para o professor Edson Jorge. Boa tarde, então, a todos. Em primeiro lugar, se estão já estão vendo a minha tela já? Já está aqui, já está aberto. Já está aberto. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao professor Zé Luiz Lage Marques aí pelo convite para participar dessa atividade que eu achei assim uma atividade que eu sempre tive vontade de fazer, mas eu acho que eu nunca tive foi disposição é, em função da grande demanda que se dá em função dos dias de hoje, de coordenação, de atividade de consultório, enfim. Mas eu parabenizo, professor, pela iniciativa. É de fato um momento marcante na vida das pessoas que já passaram por nós, né? E não tem a oportunidade de ouvir, às vezes, a gente falar o contrário do que tivemos falando no passado, em função da evolução dos processos. E eu acho isso muito gratificante. Eu não sei qual é eu não tive a oportunidade de acompanhar as outras apresentações. Eu não sei, as perguntas são no final, podem fazer ao longo da apresentação e como é que a gente pode fazer? A, a gente deixa o chat aberto, as questões elas vêm ali pelo chat. Certo. Eventualmente, se você fizer alguma, se você questionar lá se tem alguma pergunta, a gente pode liberar algumas perguntas que já estão ali feitas, mas normalmente no final a gente Tá bom, faz uma avaliação plena de todas as questões e faz tá um perfeito. combinado lá no final, tá bom? E eu disponho de quanto tempo para. Nós temos marcado às 16h30, professor Rodrigo Vivan. Perdão, às 15h30. 15h30, né? Então tá bom. Então até lá a gente consegue se, Não, tudo se, bem, se fica segurar. tranquilo. Muito bem. Então vamos ao que interessa, né? O professor Laje Marques muito gentilmente fez a minha apresentação aí da estrutura curricular, mas eu queria fazer essa brevíssima apresentação porque ela faz muito sentido naquilo que a gente vai conversar hoje, da forma como a gente vai conversar hoje, né? Eu me coloco como coordenador de pós-graduação, de mestrado, doutorado, conselheiro na área de educação do CRO, RJ, do curso, coordenador de curso de especialização, mas, sobretudo, eu sou um clínico. Sobretudo, eu sou um clínico que vivo de resultados da minha clínica, né? Hoje, não tanto quanto no passado, mas já houve épocas em que eu entrava às 8 no consultório e saía às 8 da noite, às vezes mais, em função da necessidade, né? Especialmente quando nós não tínhamos o acesso muito fácil a instrumentos acionados a motor. Então, isso faz uma conexão importante, né, com a maneira como eu vou lidar aqui. Eu não venho trazer aqui uma sequência de artigos, embora eles vão aparecer para justificar aquilo que a gente fala, né? Eu vi durante a tela inicial várias vezes ainda não tinha baseado em evidência e realmente, né, as pessoas falam assim, agora a gente, mas agora esse agora já é de 30 anos, né? De 30 anos que a gente trabalha com essa premissa, né? É preciso estudar, é preciso ver o modelo funcionar no laboratório para depois trazer para a prática. Para a prática clínica. Então, eu vou tomar a liberdade, né? Já que o professor falou, eu falei assim: ele viu minha apresentação em algum lugar, porque ele falou na fronteira do conhecimento, e eu falei assim:
puxa vida, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir fazer surpresa porque ele já entrou lá com a fronteira do conhecimento. Então, assim, eu tenho certeza que todos sabem, mas também corrobora, também justifica essa nossa fala hoje aqui sobre instrumentos acionados a motor, porque a gente começou nessa região em que não se sabia nada, né? Nós começamos em 1992, logo que eu me formei, eu participei do grupo do professor Hélio, entrei para o grupo do professor Hélio Lopes e fiquei até o seu falecimento. Infelizmente, ele faleceu em 2023. E o que se diz, né, o estado da arte, o que se sabe hoje de níquel titânio ou de qualquer outro tema ligado à odontologia está muito dinâmico. Então, o estado da arte de hoje já não é mais o de amanhã. Então, o que a gente precisa realmente fazer é isso, em busca da fronteira do conhecimento, na especificação, no afunilamento dos conhecimentos, em busca de responder perguntas que são originadas na clínica. Então, quando eu consigo, né, tocar nessa fronteira e mudar o curso da história, né, eu posso estar desmentindo alguma coisa que eu falei há 5 anos atrás. Mas é porque agora, hoje, eu tenho evidências científicas de que essas coisas são dessa forma, se apresentam desse jeito. Então, nossa apresentação vai ficar nesse contexto, né? Eu queria dizer assim que eu sigo essas premissas, porque está aqui um clínico, está aqui um pesquisador, está aqui um estudioso, mas, sobretudo, está aqui um colega disposto a compartilhar aquilo que já aprendeu e também aprender, porque a cada encontro eu preciso também sair com algum aprendizado, senão desleal, né, Zé Luiz? Senão não dá certo. Então a gente se propôs a falar sobre a eficiência clínica dos instrumentos endodônticos de níquel titânio acionados a motor. Esses instrumentos eles passaram por diversas modificações ao longo do tempo. Nosso primeiro contato foi em 1992, dezembro de 1992, com o professor Hélio Lopes, quando nós começamos a estudar. Ainda não tínhamos ainda material, não tínhamos motor, mas começamos a pensar, e muitos clínicos já com idade mediana à época desacreditaram, né? Não acreditaram no processo, porque já havia, ó, com bastante razão, já havia muita coisa na gaveta desses clínicos, né, que passou por aqui para tentar facilitar, tentar mecanizar a instrumentação endodôntica. Só que o problema não era a questão do acionamento do motor. O problema era a configuração de um instrumento que pudesse ser adaptado ao motor, a uma peça que pudesse fazer o giro ou outros movimentos, como a gente tem hoje, o reciprocante, para poder fazer, então, a nossa tão desejada instrumentação de canais curvos, né? Que essa é a temática de toda a nossa conversa aqui, é para canais curvos. Os canais que são retos, amplos, e, enfim, esses não oferecem tanta dificuldade para o clínico geral. Então, em função dessa desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de competências, né, uma coisa mudou também, né, mais uma premissa, é a última, eu prometo. Mais uma premissa. Até um passado recente, acreditava-se que o clínico deveria ser muito bom de mão, muito habilidoso, saber fazer. E hoje a gente sabe que ele precisa ser muito estudioso porque a dinâmica de movimentação, a dinâmica da construção do conhecimento está muito rápida. Em 3 anos, a gente tem uma mudança em algumas áreas aí total do conhecimento, né? Então, o que se sabia, eu falo para os alunos lá na graduação. Você aprende no primeiro ano, você vai aprender uma determinada técnica, está muito arriscado, provável que você chegue no quinto ano e essa técnica já seja obsoleta e que você precise aprender. Por isso, a necessidade de aprender por princípios, né? Não, aprender por princípios, aprender por desenvolvimento de conhecimento. Então, eu não sei do que se trata, né? Não tenho ideia
do que esse mestre hindu, só sei que ele é um mestre hindu, essa posição representa alguma coisa para ele, e, segundo eu li, foram anos de treinamento, de respiração, de controle muscular para se chegar a essa posição. Mas aqui no Rio, sabe, Zé Luiz, alguém, um, um colega desses aí tomou umas canas e fez a mesma coisa que o mestre hindu levou anos para treinar, né? E a gente não espera que isso aconteça com a gente, né, com os alunos na endodontia. É preciso que a gente desenvolva a habilidade, porque cada hora o desafio é diferente. Então, isso foi só para descontrair, o carioca falando, né, para descontrair, para mostrar para vocês que na endodontia, né, a gente não conta, vamos ver, vamos esperar, a gente faz prognóstico. Né? A gente faz prognóstico. O canal é curvo, o canal não ficou curvo depois que eu entrei, fiz o acesso. O canal já era curvo na radiografia e na tomografia. As dificuldades já eram vistas, já eram percebidas antes da gente fazer a instrumentação. Então não precisei embebedar ninguém para provar isso. Né? Bastou levar meu filho em 2013, à época ele tinha 7 anos, para o Congresso Internacional aqui do Rio de Janeiro, que deixou de, não temos mais edições aqui no Rio de Janeiro, e era um workshop da Dentsply. A gente tinha acabado de trazer a Wave One original, não é a Gold, a original 2013, para o Rio de Janeiro, e eu fui incumbido de fazer a demonstração, fazer a apresentação e a demonstração da utilização. No final, era final de semana dele ficar comigo, né, que ele tinha guarda compartilhada. No final, ele perguntou: Papai, posso fazer? Eu falei: Pode, filho. A única coisa que eu fiz com eles, Alves, foi dizer amarelinha, vermelhinha, branquinha. Foi a única coisa diferente que eu falei em relação aos demais, né, dos especialistas, dos mestres, dos participantes lá E o instrumento dele chegou até o final. O cone que ele pôs, né, chegou até o final. Então eu pergunto para você, é necessário habilidade, é fundamental a habilidade manual para se fazer a instrumentação acionada a motor? Eu creio que esta imagem mostra, lógico, se acreditam no que eu estou falando, mostra que não. Mostra que é mais importante o conhecimento, saber onde ele vai introduzir essa lima, de que modo ele vai introduzir, do que propriamente a introdução. Entrou, saiu, chegou até o comprimento, é essa a regra. Botar o cone, e quando isso não dá certo, né? Então, essa é uma demonstração de que só a habilidade manual, só a habilidade mecânica, as competências mecânicas não são suficientes para levar a gente ao sucesso do tratamento endodôntico, né? Então, aquela mãozinha pequenininha lá cresceu e desenvolveu habilidades, né? Hoje ele faz ciência da computação na PUC com 19 anos e não quis saber de odonto coisa alguma. Ou seja, a experiência não serviu para nada para ele. Mas nós, né, nós tínhamos como sensibilidade, como uma troca de informação com o sistema de canal radicular, os instrumentos mais finos, né? Os instrumentos de menor diâmetro, os instrumentos 10, instrumentos 15, em que a gente fazia o que o americano chama, muito propriamente, muito apropriadamente, de negociação do canal. Então, essa negociação do canal, de verificar as irregularidades, manter o glide path, né, do sistema de canal, que hoje, mais modernamente, veio sendo chamado assim, é a grande sacada aí para a gente poder interagir com o sistema de canal. O que acontece quando a gente faz a instrumentação manual, eu vou contextualizar aqui rapidamente a instrumentação manual, para a gente poder falar da instrumentação acionada a motor, né? O que a gente faz é isso, essa busca. E a ponta do instrumento, ela está sempre na direção da parte externa da curva.
Então ele vai sempre procurando, olha só, ele vai procurando a parte externa da curva. Não coincidentemente, todos os defeitos da instrumentação, degraus, ombros, desvios e até perfurações acontecem na parte externa da curva, porque o instrumento rígido tenta procurar o canal, mas ele sempre vai com a sua ponta na direção da parte externa da curva. E isso gera dificuldades, ainda que a gente chegue até o comprimento de trabalho. Eu estou vendo aqui, são 42 hoje, 42 agora presente. Eu faço essa pergunta, assim, alguém já teve problema de a lima chegar e o cone não chegar na instrumentação manual? Eu sou o primeiro a dizer aqui, né? Isso acontecia com frequência por conta dos degraus hipotéticos que se formavam durante a instrumentação. Esse instrumento rígido tentando chegar até o comprimento de trabalho, né, que não vai criar um caminho suave, um caminho perfeito para a introdução do material obturador da gutta-percha. Então, isso gera para a gente uma necessidade de se fazer. Perdão. Isso gera uma necessidade de se fazer uma adaptação, né? Não do motor, mas do instrumento. É o instrumento que precisava sofrer alterações para se adaptar a um sistema inicialmente rotatório, né? Depois a gente começou a chamar de mecanizado e acionado a motor em função dos movimentos reciprocantes. Então você vê, por que que é difícil fazer, a gente está mostrando aqui, perdão, a gente está mostrando aqui a utilização de instrumentos acionados manualmente, os instrumentos tipo K, produzem resultados dentro de perspectiva de canais retos, resultados bem razoáveis, resultados bem aceitáveis. No entanto, em canais curvos, não era para muitos, né? Era para poucos no passado, né? Aquele que tinha paciência, aquele que usava uma lima 10, depois pegava outra lima 10, jogava fora aquela lima 10, pegava outra lima 10, às vezes 3, 4, 5 limas 10, até atingir o comprimento de trabalho. Porque se você parar para pensar filosoficamente, a lima, quando chega no comprimento de trabalho, uma lima 10, ela já chega toda deformada, que foi pelo processo de ter passado pelas irregularidades da dentina, né? Projeções de cálculo, projeções dentinárias naturais ali Então, quando a gente faz isso, há necessidade de fazer a instrumentação de um canal curvo, eu uso 3, 4, 5 limas do mesmo diâmetro, 10 ou 15, para que a gente possa ter sempre uma lima nova atuando em segmentos apicais, que são, na verdade, os segmentos que mais nos interessam, né? Porque o restante, a Gates Glidden, né, com um pouco de cuidado, consegue resolver. E a grande resposta que a dentina dá à presença do instrumento perdão, é a deformação do instrumento. Esse instrumento, quando ele sai do canal, ele sai deformado. Você está vendo aí, ele sai deformado. E essa deformação corresponde para os instrumentos 10, 15, até o 25 já não é mais, não se comporta mais assim. É o mesmo material, ácido inoxidável, níquel, carbono, e cromo, ferro, é o mesmo material, só que ele tem um diâmetro maior. Então você tem uma dificuldade de ele acompanhar a trajetória do canal. Então ele cria uma trajetória no interior do canal radicular, trazendo como consequência a formação de degraus, e, enfim, dificuldades. A subobturação é a principal causa de falha até hoje, né? Há mais de 30 anos que se estuda, e a subobturação é a principal causa de falha, exatamente por isso. Porque durante o preparo, durante a instrumentação, a gente deixou esses defeitos acontecerem. E aqui só uma curiosidade, tá? Quando a lima sai deformada, o instrumento sai deformado e você precisa introduzi-lo novamente no canal, a gente não deve retificar o instrumento, né? Porque esse movimento de dobra
estica, dobra, estica, a gente faz quando quer quebrar, né? A gente não está brincando com clipes desse de aço de prender papel. A gente dobra, estica, dobra, estica, até que ele quebra em poucos ciclos. E o instrumento endodôntico é a mesma coisa, né? Se ele dobrou em função da anatomia, eu retificá-lo, eu vou trazer novamente, eu posso até alinhá-lo novamente, mas ele nunca mais estará com a estrutura cristalina perfeita, porque ela foi perdida, né? A ligação entre os átomos foi perdida no momento em que houve uma deformação plástica. Então, o instrumento saiu curvo, ele volta curvo para dentro do canal. Eu pus aqui uma linha do tempo para a gente poder discutir pontualmente, obviamente, com a, com a com a limitação do tempo que a gente tem, mas obviamente que também a gente abre espaço para futuras, né? Nossos contatos ficarão com vocês para futuros esclarecimentos, enfim. Mas eu pretendo ser profundo o suficiente para não ser superficial. A gente, primeira coisa que a gente teve que avaliar foram os parâmetros dos motores. A gente começou a trabalhar, o Zé Luiz lembra disso, com motores que são capazes de fazer implantes, motores com 10 newton de torque, 10 newton centímetro de torque, né? Era um motor a ar, motor elétrico, enfim, nós começamos a trabalhar com esse tipo de motor. E aí, a razão, muitas vezes, eu falo isso, né? Porque a gente aprendeu a controlar o torque, a controlar a consequência do torque dentro do canal com a mão, com o desenvolvimento de uma habilidade. Nosso instrumento, ele rodava 10 newton até sinalizar, 10 newton centímetro até sinalizar, a gente parava antes, a gente parava antes, a gente parava antes. E isso trouxe uma vantagem para a gente quando os instrumentos passaram a ter torques menores, né, com os motores com controle de torque, em que a gente podia regular 5 newton, 4 newton, 3 newton, de acordo com o diâmetro e o calibre do instrumento, e facilitou muito o nosso trabalho, facilitou muito a nossa vida, porque a gente havia já trabalhado nessa perspectiva de controle manual. Então, a forma dos instrumentos, né, hoje são centenas de sistemas, centenas de sistemas. Você pega um sistema, você adora esse sistema, se apaixona por ele, mas essa paixão vai durar 12 meses no máximo, porque a indústria vem com outro instrumento para substituí-lo e assim vai. Fora as falsificações. A gente pegou lá no programa diversos instrumentos, inclusive um publicado no Journal of Endodontics, de falsificação chinesa. Aí eu estou falando chinesa, mas enfim, nada de xenofobia. Só porque a lima realmente vinha da China, da Reciproc. Então a lima idêntica, 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 visualmente idêntica, no microscópio idêntica. Quando a gente botou para rodar em fadiga, quebrou em poucos segundos. Então, isso a gente precisa ficar atento, né? Às vezes vai comprar e o preço está mais em conta, a gente precisa ficar atento. Então, a forma dos instrumentos, a gente vai dizer de que maneira ela interfere, né? As novas ligas, porque as ligas convencionais não estavam mais dando conta, do avanço, em função da geometria dos instrumentos. O tratamento térmico que as ligas começaram a receber, de que modo isso influenciou o resultado endodôntico. E há uma forma de movimentação, a cinemática desses instrumentos. Então, a gente tem esse trabalho para fazer aí nesses minutos que nos resta, conversar de modo responsável e atualizado, né, sobre esses assuntos, sobre esses sistemas. O motor, quando eu falo o motor mostra uma prancha, a gente pode preencher essa prancha de um vértice ao outro, com o número, com a quantidade de motores. Eu só coloquei aqui vamos dizer assim, de primeira linha, né? Considerados de primeira linha. Tem muito motor muito bom que não é considerado de primeira linha, mas que atende perfeitamente. Quando me perguntam
Qual instrumento, qual motor a ser comprado? Qual motor devo comprar, professor? Compre aquele que você pode. Compre aquele que caiba no seu bolso. Compre aquele que tenha manutenção perto de você. Porque não adianta também você comprar um motor que nunca mais vai ter manutenção e, enfim, um motor de 12 mil faz o mesmo efeito que um motor de 7 mil, 5 mil reais. Então, o motor precisa ter só um botão, né? Um botão para ligar e desligar. O sistema de instrumentos, né? Ao qual ele vai se conectar para poder fazer a instrumentação, ele já automaticamente tem todo ele programado, todo ele. Então você não precisa mexer no torque, exceto em situações que eu vou dizer para vocês aqui, em que a gente pode ficar temeroso em trabalhar com instrumentos mais calibrosos e com torque maior. Aí a gente vai mostrar isso para vocês aí. Com relação à geometria do instrumento, a gente, sim, também, né, preenche uma prancha, preenche um slide desse com micro, triangular, forma de S, modificado, só corta de um lado, de uma face da haste. Você tem de tudo, você tem de tudo. O consenso hoje é que ele tenha somente dois pontos que toquem na parede do canal. Quanto menos pontos, quanto menos pontos do instrumento tocarem nas paredes do canal, mais seguro e eficaz será o movimento. Repetindo, quanto menos pontos tocarem nas paredes do canal, mais seguro e eficaz será esse movimento. Esse movimento de corte, movimento de duas. Você percebe, quem conhece bem as limas Flexofile e a Caflex, sabem do que eu estou falando. Quando você vai com a Caflex, que é quadrangular, você parece que ela está travadona, travadona dentro do canal. Quando você vai com a Flexofile, que só tem três, é triangular, você, nossa, ela é bem mais flexível. Ela não é mais flexível. Ela não é mais flexível. A diferença de massa de metal entre uma e outra não é suficiente para aumentar a flexibilidade dela. Por que que ela desce mais facilmente no canal? Ela desce mais facilmente porque são três pontos apenas. Então, três pontos para gerar o atrito nessas propriedades aí tribológicas, menos atrito você tem e mais facilmente você atinge o comprimento de trabalho. Então, o que a gente trabalha aqui é com instrumentos que sejam com dois pontos que possam trabalhar nas paredes do canal. Você vai ver que ele é mais flexível, ele é mais. A sua liga é tratada, tem vários fatores, mas também a geometria. Então, você observe, não foi um fator só, né? Não foi um fator só. Foram vários fatores que fizeram com que hoje a gente consiga ter um, um conhecimento, ainda que restrito, ainda que limitado, dos instrumentos acionados a motor. Ok? É, eu vivo tanto essa coisa que eu morei 3 anos em Salvador e eu estava lá no shopping em Salvador, passeando lá com a minha mulher, com a minha filha, e de repente eu olho para o chão e vejo aqui. Eu falei, eita, deixa eu voltar, desculpa. Eu olho aqui e vejo aqui. Ó, olha só, a Reciproc, que é a seção transversal da Reciproc, não parece? Eu falei, estou vendo coisas, tô vendo coisas, tô tendo alucinações aqui. Mas, em verdade, é essa que é a seção transversal da Reciproc. Eu não vou falar de sistemas, tá? Não vou falar de nenhum sistema, mas tudo que eu falar serve para todos os sistemas, tá? Tudo que eu falar vai servir para todos os sistemas, está servindo, né, para todos os sistemas atuais que a gente tem aí. Então, a Lima, ela é usinada de modo reverso para você ter a facilidade de remoção dos resíduos.
Você viu que a simulação, os resíduos são produzidos na porção apical, por exemplo, são trazidos em direção à porção, na porção apical e são trazidos em direção cervical. Isso facilita muito, dificulta bastante você fazer o bloqueio desse canal, né? O entupimento desse canal, você ter dificuldades da limpeza e manutenção da patente, porque a gente preconiza também, a cada troca de instrumentos, você fazer a manutenção da patente, para manter esse canal limpo, manter esse canal desobstruído, livre de resíduos. E a outra coisa é que já já a gente vai falar para vocês que o calor, né, o aumento da temperatura, gerando calor no instrumento, vai causar, vai trazer características deletérias para esse instrumento, vai prejudicar o funcionamento desse instrumento. Então você vê a quantidade de raspas de dentina, que no caso de resina, quantidade de raspas que preenchem esse sulco helicoidal, esse canal helicoidal, podem levar à produção de calor e também levar à fratura do instrumento, né? Quem usa barbeador ou depilador de lâmina sabe bem disso, né? Corta uma vez, corta duas, corta três, de repente não corta mais nada, não está cortando mais nada. E aí você, bom, perdeu o barbeador, perdeu o depilador? Não, você vai embaixo d'água e limpa os resíduos que estão entre as lâminas. Então, quando eu tenho um resíduo aqui entre as hélices, eu tenho uma dificuldade de um instrumento entrar no canal e cortar as paredes dentinárias. O que você sente nesse momento é que o instrumento como se estivesse brunindo, o instrumento fosse liso e estivesse brunindo. E nesse brunimento você produz calor, aumenta a temperatura e leva a chance de fratura do instrumento lá para cima, né? Então, é limpeza. Cada 3, 5 ciclos, limpa com gás, limpa no tamborel, faz a limpeza que você julgar necessária, porque é importante você fazer tomar esse cuidado. São detalhes, mas são detalhes que a gente foi descobrindo com o tempo, né? E muita gente que não respeita esses detalhes, é a coisa da endodontia baseada em detalhes, né? Se você, o sucesso é baseado em detalhes, porque foi um detalhe que levou lá, mas o fracasso também é um detalhe. Então, assim, só porque eu não limpei, produziu calor, produz fratura, né? Então, isso a gente precisa ter noção. E a outra coisa bem interessante desses instrumentos, de todos os sistemas, é a conicidade variada das hastes de trabalho, as partes de trabalho do instrumento. Essa haste de conicidade variada, né, diferente da conicidade dos instrumentos ISO, por exemplo, ou dos instrumentos Profile, inicialmente, que era a conicidade uniforme, leva à necessidade de um diâmetro bastante grande, né? A transição entre apical e cervical, ela não é suavizada, e quando eu trabalho com um instrumento de conicidade variada, eu faço como se fosse um desgaste seletivo das paredes que eu desejo. Eu vou mostrar ao final a região em que o instrumento corta, né? Não importa lá qual é o sistema, não vou dizer qual é o sistema, não importa qual é o sistema, mas ele tem conicidade variada. E isso faz com que ele faça desgastes seletivos nas paredes. Então, no momento que ele é para cortar cervical, ele corta só cervical, não se preocupa com apical. Depois terço médio, depois apical. Isso faz uma diferença bastante grande. E a lisura que produz, né, uma haste girando dentro do canal, produz uma lisura nas paredes que facilita a obturação do sistema de canal. Outra coisa importante, porém ainda não muito falada, é que na conicidade variada eu tenho velocidades diferentes ao longo da haste, né? A velocidade angular ela é igual, né? Se eu boto lá 300 rotações por minuto, que não são 300 rotações por minuto, a 287, 310, 315, mas em média, por isso que a gente não fica assim
com esse estresse todo, que a gente botou no tacógrafo lá os motores que foram testados várias vezes e não bate a velocidade do display do motor. Então, eu botei 300, vamos supor, 300 rotações por minuto. Ele roda na sua base aqui na haste lisa 300 rotações por minuto, o nominal. Mas à medida em que o diâmetro vai diminuindo, a velocidade linear ela é em função do diâmetro. Então, ela entra com um diâmetro como um produto. Essa velocidade linear, ela vai diminuindo à medida em que o diâmetro do instrumento diminui. E isso, né, ninguém está falando ainda, mas eu chamo a atenção aqui de vocês, e isso faz com que te dê mais segurança, né, uma segurança adicional. Você está sendo protegido sem saber, né, que a velocidade linear diminui à medida em que chega na direção apical do instrumento. Então, estamos aí vendo uma simulação. Esse é um instrumento excêntrico, né? Fora de eixo, mas olha, só dois pontos tocam na parede do canal, só dois pontos, só dois pontos. E esses dois pontos tocando na parede do canal, eles vão produzir mais segurança na hora de fazer o preparo. E também, na eventualidade de uma fratura, eu tenho mais espaço para trabalhar com as pontas ultrassônicas para fazer a tentativa de remoção dos instrumentos, né? Então, você vê aí um triangular cêntrico, né, tocando em três paredes. Esse instrumento vai ter mais dificuldade de chegar até a porção apical. Por que isso? Porque ele tem três pontos de contato, né? Se você vai ver que tem menos atrito acontecendo ali. Esse passa a ter dois pontos de contato. E além disso, você tem um grande espaço, né? Esse instrumento aqui é o Protaper Next. Saiu já de fabricação, mas era um instrumento que, quando havia fratura do instrumento, você enxergava isso no microscópio com muita facilidade. Você tem um espaço muito grande aqui para entrar com a ponta ultrassônica e girar isso aqui no sentido anti-horário, fazendo a remoção do instrumento. Isso não é, obviamente, uma característica de venda do instrumento, né? Compre um instrumento tal, porque se fraturar, você é fácil de tirar. Não, não é isso, não é isso. É que a gente aproveita isso, né? E a gente observa isso. Eu acho que a pesquisa é exatamente nesse sentido. Todas as perguntas que foram levadas para o laboratório, da minha parte, saíram do consultório. Foram dificuldades que eu encontrei no consultório que eu levei para o laboratório, fiz a modelagem, fiz a simulação do funcionamento do instrumento como se estivesse trabalhando em boca, e lá resolvemos a pergunta, respondemos a pergunta e trouxemos essa resposta para a clínica, para ver se de fato o funcionamento Então é assim, né, essa translação, né, esse termo odontologia translacional também é um termo que não é moderno, não é novo, mas ele é pouco difundido. Então, o que que é a translação? Eu tenho um problema na clínica e levo para o laboratório. Esse modelo, esse problema é modelado, criado um modelo, uma simulação, vocês vão ver aqui algumas coisas que a gente fez, e depois traz a resposta para a clínica, com a finalidade de saber se efetivamente respondeu ao que a gente estava buscando. Então, nessas condições clínicas de uso, quando eu junto tudo isso, né, junto lá o motor, junto a seção transversal do instrumento, junto o canal helicoidal, essas características de usinagem reversa, eu tenho as condições clínicas de uso, né? E você vai observar em todo instrumento, independente do tipo, né? Eu já ouvi algumas vezes alguns professores falando coisas muito absurdas, né, que eu não vou repetir aqui, mas o instrumento ele não pode ficar na mesma posição girando dentro do canal. Esse movimento tem que ser dinâmico. Tem que ser dinâmico. Os testes que a gente fazia no passado eram testes estáticos. Colocava o instrumento no canal curvo, botava para girar e ver quanto tempo quebrava. Mas isso não simula realidade.
A realidade é você entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, para aliviar as tensões aqui no ponto de maior curvatura, no centro da curvatura. É o ponto de maior concentração de tensões. Então, as propriedades da liga influenciam, da deformação que ela sofre, né, a fadiga que é levar à falha, à fratura do instrumento. E eu vou trazer uma novidade, não é tão novidade, sim, né, mas a gente. É, pouco ouve, né, falar sobre a temperatura da solução irrigadora influenciando a instrumentação do canal radicular. Então, quando um instrumento está girando, o que está acontecendo é isso aqui, olha. Você na parte interna da curva ocorre a contração dos átomos da rede cristalina e na parte externa da curva ocorre a tração, eles se afastam. No momento seguinte, eu falo momento seguinte, antigamente eu falava no segundo seguinte, mas aí eu parei para pensar, ó, 300 rotações por minuto, transforma isso em segundos. 300 dividido por 60 dá 5 voltas. Então, ele dá 5 voltas a cada segundo um instrumento. Então, se você ficar parado com ele na mesma posição, estaticamente, ele na mesma posição, ele girando, ele vai dar 5 voltas em um segundo. É muita insegurança, é muito risco que a gente coloca no instrumento para produzir resultado favorável, né? O resultado disso mais comum, mais provável, de maior probabilidade, é a fratura do instrumento, né? Então, essa contração e tração, ela é importante porque ela é mecânica, por meio da qual o instrumento vai sofrer uma transformação. A liga vai sofrer uma transformação. E ela, num passe de mágica metalúrgico, né? A gente não vai falar em termodinâmica aqui, mas num passe de mágica, metalurgicamente falando, ela se transforma num instrumento mais flexível, capaz de chegar até o comprimento de trabalho em canais, mesmo em canais curvos, canais excessivamente curvos, né? Então, essas curvaturas, né, que o instrumento faz, ó, essa curvatura aqui, né? A curvatura, às vezes, no final. Esse aqui é da curvatura final. Olha o grau de curvatura aqui. Esse instrumento, ele vai vencendo as irregularidades. Olha onde ele já está chegando. Já está chegando aqui em cima. Chegou até lá. Eu não vou dar sequência à instrumentação, porque não é o objetivo. Mas observe, se ele ficar parado na mesma posição, girando, onde vocês acham, né? Pensa aí, onde vocês acham que vai ocorrer a fratura? Ela vai ocorrer aqui nessa região, né? É quando diziam no passado, para os instrumentos profile, o professor Zé Luiz vai lembrar disso, os instrumentos fraturam de 3 a 4 milímetros na porção apical. Por que 3 a 4 milímetros? É a zona crítica apical, é onde você tem as principais irregularidades e, principalmente, você tem as curvaturas mais intensas, né, no sistema de canal radicular. Aqui uma simulação muito rapidamente para você ver o que acontece com a rede cristalina quando você está girando o instrumento, né? Girando ou reciprocando. Quando você está movimentando o instrumento. Naquela região de maior concentração de tensão, você vai ter, ó, a rede toda se deslocando. A rede se desloca, vai e volta, vai e volta. A gente diz que isso é um movimento elástico, a fase elástica da liga. No entanto, em algumas situações em que você, além da curvatura, tem tensão adicionada, né? Você tem uma apreensão do instrumento, o canal é calcificado, você tem situações em que ocorre deformação do instrumento, né? Ocorre a deformação do instrumento exatamente porque, olha, na primeira ida ele já rompeu a sua estrutura cristalina. E isso faz com que, na verdade, você tenha aqui agora uma deformação plástica, que é aquela permanente, né, que a gente falou inicialmente, e você agora não tem mais segurança para usar o instrumento, né? Só que no aço, isso é visto. Na liga de níquel-titânio, não. No níquel-titânio você não vê isso, né? Você não consegue enxergar isso. Alguns detalhes podem chamar a sua atenção. Vou mostrar isso para você.
que podem te levar a imaginar que o instrumento esteja trazendo risco para a sua instrumentação, né? Então, nessa movimentação, lembram naquela contração e tração, contração e tração, contração e tração, você tem o que a gente chama de transformação de fase, né? Isso não é nada complexo, não é nada de descabelar as pessoas, né? Uma fase é a fase original, a fase que você vê no instrumento na caixa, que é a fase austenita, e uma fase martensita, né? Eu já ouvi cada definição bastante interessante da austenita e martensita, como se fosse um composto, e na verdade não é, isso são epônimos, né? São os caras que viram isso microscopicamente pela primeira vez, foi o Robert Austen e o Adolf Martens, né? Um inglês e um alemão. E recebeu o nome de austenita e martensita em homenagem a eles, né? Isso não é um composto. Mas o instrumento, a liga que compõe o instrumento, ela é capaz de se transformar desta estrutura cúbica para essa estrutura em forma de agulhas, né? Então, essa é uma estrutura mais rígida, é aquela que vem no instrumento, e à medida em que eu faço movimentos, à medida em que eu faço tensão sobre o instrumento, ela se transforma em martensita, sendo mais flexível. E aí eu faço um desafio a vocês, né, para aqueles que já utilizam o instrumento, faça uma instrumentação no dentinho na mão. Instrumenta, chega lá com um instrumento de segundo calibre para obturação, de ponta 25. Chega até o comprimento de trabalho. Depois você tira esse instrumento do motor, desacopla do motor e tenta colocar com a mão esse instrumento. Ele não vai chegar até o comprimento de trabalho. Mas como? Ainda há pouco ele estava entrando até lá, porque ele estava vencendo as irregularidades de curvatura e tal, transformando-se em martensita, portanto mais flexível, e aí ele chega até o comprimento de trabalho nessa situação. É diferente de eu pegar um instrumento, quando eu pego na mão, eu estou todo ele em austenita, porque depois volta, né? Depois que eu tiro ele do canal, ele volta todo para austenita. E aí eu não consigo, porque ele fica rígido, rígido o suficiente para não passar por essa curva. E aí tem aqueles sistemas que você vê cone de gota-percha comparados, associados ao sistema, então uma ponta F25, F2, tem um cone F2 e tá lá. E a gente já viu trabalhos, obviamente que não publicados, mas dissertações, enfim, que tentavam comparar o diâmetro de um de outro, e é óbvio que o diâmetro da gota-percha tem que ser menor do que o diâmetro do instrumento, menor proporcionalmente, para ele poder entrar no interior do sistema de canal radicular. Porque se a própria lima não entra no sistema de canal radicular na mão manualmente, a gota-percha não entrará. E aqui está a razão pela qual sistemas manuais de níquel-titânio não funcionam. Pode ter a geometria, pode ter o que for, mas eles não funcionam. Não funcionam porque na mão você não tem capacidade, você não tem movimento suficiente para transformar de austenita para martensita. Ok? Então, aqui é só para você fazer uma comparação. Eu tenho 1 quilo de pedrinhas aqui cúbicas, né? 1 quilo de pedrinhas cúbicas e 1 quilo de prego. Qual é o pacote que é mais fácil de eu acomodar, mais fácil de eu amassar, mais fácil de eu achatar? É o de prego, que é a estrutura agulhada da martensita. Então, quando eu saio, e isso aqui foi só uma analogia para poder trazer aí à luz um exercício, você tem dificuldade, porque é tudo cúbico, é tudo encaixadinho. Na hora que você cisalha isso, eles não se movem com muita facilidade, a energia de ligação é muito grande. Então, quando você aplica tensão ou aplica temperatura, baixa temperatura, você tem uma transformação natural de austenita para martensita. Então, são esses dois fatores que fazem a austenita se transformar em martensita. Quando você tem tensão aplicada sobre ele, sobre o instrumento, ou você tem temperatura baixa nesse instrumento.
Aqui eu vou mostrar só um caso de temperatura, né? Você observa, é, o fio deformado, congelado, esse foi um princípio do fio inteligente, né? Do Smart Wire da ortodontia. Tá? O fio, só o fato de colocar numa placa de metal ó, aquecida 100 graus Celsius, ele volta à sua forma original. Isso que é o tal de efeito memória de forma, né? Efeito memória de forma é isso, é o que a gente tem assim, a liga é capaz de voltar à sua forma original quando aquecida, ou seja, ela está martensita quando está amassada, se dá até um nó nela, ela está martensita, está flexível, está maleável. Quando você põe no calor, ela volta para a austenita. Então ela vai lembrar a forma que ela era quando foi austenita. Então ela é uma forma de um fio. Por isso que os fios ortodônticos, né, ficam os arcos lá, bota o bracket, bota lá tudo que tem que ser feito lá. Quando coloca o fio tende a ficar reto. Por isso que é um movimento inteligente, não há aplicação de força nessa nessa modalidade de tratamento, né? Então, veja, essa tensão aqui, olha, essa tensão aqui que sofre o instrumento na parte mais curva, você vê, aqui não há transformação de austenita para martensita, aqui está tudo austenítico. Você começa a ter transformação martensítica na região de curva do canal, que ele está lá dobrando, estica, dobra, estica. Essa tensão, né? Vocês já viram filmes aí medievais em que o sujeito lá, o ferreiro, bate na espada, bate no metal para transformar numa espada e tal. Aquilo que ele está fazendo não é uma mudança de composição, não estão sendo incluídos novos componentes naquela liga. O que está sendo feito ali é um alinhamento dos átomos, né? Um alinhamento dos átomos para aquilo funcionar como uma espada. Senão ele vai bater na pedra, vai bater na cabeça lá do guerreiro e vai quebrar a espada. Então, quando ele faz aquele movimento de martelo, eu tinha um filme muito fantástico, né, que meu irmão trouxe da Espanha para mim, mas obviamente não temos tempo de exibi-lo. Mas o cara fazendo a espada, né, fazendo a batida, à medida em que ele bate, ele orienta, ele faz uma orientação dos átomos para ser próprio para fazer a sua espada. Um exemplo que eu vou dar para vocês é exemplo do dia a dia, né? Sabe esses fitilhos que você faz embrulho, amarra, normalmente é verde musgo. Você faz uma bolsa, faz um pacote daquilo lá, isso você vê muito em mercado, assim. Faz um pacote de 50 quilos, você bota esse amarrado, levanta, você chega até onde for e não consegue arrebentar aquilo, não arrebenta. O cara na loja tem que usar tesoura para fazer o corte. Agora, se você der na mão de uma criança e ela começar a trabalhar no sentido de cisalhar, trabalhar no sentido de desfiar, ela vai desmanchar todo aquele fio que aguentou 50 quilos na mão de uma criança e desapareceu. Por quê? Porque ele não foi feito para ser cisalhado. Ele foi feito, ali é polímero, tá? Não tem nada a ver com metal, mas ele foi feito para ser tracionado. A resistência que ele tem é a resistência à tração, não ao cisalhamento. E isso é importante nós clínicos sabermos, porque mandavam a gente fazer movimento de pincelamento com o instrumento, mandavam a gente fazer movimento de bicada com o instrumento. E isso é completamente incompatível. Metalurgicamente, o instrumento foi feito para girar em torno do seu próprio eixo. O que vai dar a direção diferente é a curvatura do canal, né? Então, isso, assim, são todos, aquilo como a gente disse anteriormente, são todos detalhes que, somados, fazem hoje, constroem hoje um conhecimento em que eu posso dizer, eu não fraturo mais o instrumento, uso menos os instrumentos, também não quero usar 10 vezes e o instrumento não fraturar. Não, a gente usa menos o instrumento, mas não fraturo mais os instrumentos, porque esses cuidados foram incorporados na prática clínica, né?
Então, isso é importante. Depois das ligas, então, a gente veio com a ideia de, bom, não dá mais para mexer na liga, porque para mexer, perdão, para mexer na liga, a gente precisa incorporar elementos que não são biocompatíveis. Por exemplo, cobre. Uma liga que tenha cobre, nossa, você tem uma liga que ela é flexível, ela é maleável, ela é resistente, tá? Mas o cobre não é compatível. Né? Tem liberação de partículas de cobre durante a instrumentação, né, comprovadamente, que vão trazer um dano para os tecidos periapicais. E então, assim, não dava mais para mexer na liga. Eu não sei se vocês viram, eu não trouxe, mas não sei se vocês já viram o diagrama de fase do níquel-titânio. É assim, você corre, aumenta níquel, aumenta titânio, eles dão 100%, obviamente, né? Então fica 49,9 de um, 50,1 de outro, aí baixa um pouquinho até chegar. Então hoje a gente já tem eu não trouxe isso aqui para não estender muito, né? Mas a gente já tem já a proporção adequada de níquel e de titânio. O que se fez mais recentemente foram os tratamentos térmicos, né? Submeter os instrumentos a temperaturas elevadas, né? Não próximo do seu ponto de fusão, mas próximo ao seu ponto de relaxação de tensões, né? Não riam de mim, eu não estou falando de relaxamento, eu estou falando de um termo da física que é relaxação mesmo, né? Foi difícil eu me acostumar a falar relaxação, mas é relaxação de tensões. O metal cria relaxações de tensões. É o que acontece quando você põe seu instrumento dentro de autoclave. Né? Então você tem uma volta à normalidade dessas martensitas que foram aprisionadas, ela volta à normalidade. É quando você mantém esse instrumento numa temperatura adequada e durante um tempo suficiente, e a forma de resfriar não é uma forma de resfriar progressiva, gradual, é uma forma súbita de resfriamento, você tem o que a gente chama de tratamento térmico do instrumento. E esse tratamento térmico, você tem limas coloridas, na verdade, elas não são pintadas. Isso é uma camada de óxido de titânio, dependendo da espessura da camada de óxido de titânio, ela vai formar uma cor diferente. Uma forma cinza, forma preto, forma azul, forma dourada, né? Então, as duas, a forma de tratar termicamente os instrumentos, depois de fabricados, tá? Porque eu vi aqui no Brasil uma fábrica dizendo que faz primeiro o tratamento térmico e depois faz o preparo a usinagem. Quando você faz a usinagem, você não sabe mais o que você tem ali, porque o níquel titânio é muito sensível. Então, quando você faz a usinagem, você tem uma transformação de fase ali para austenita e martensita, que você não sabe o resultado final. Quando eu faço a usinagem do instrumento e coloco o instrumento para sofrer o tratamento térmico, eu tenho a modificação da coloração sem alterar as propriedades mecânicas, porque eu estou numa temperatura em que somente as tensões que foram geradas pela usinagem, somente essas tensões voltam ao normal. Então, o que é esperado é que eu tenha um instrumento mais flexível do que um instrumento não tratado termicamente, né? E entre o Blue, como é comumente chamado, e o Gold, o Blue se manifesta, né? A gente já fez vários trabalhos, esse aí é um deles, mostrando que o tratamento térmico que faz com que o instrumento fique azulado, ele é mais resistente à fratura, mais resistente à fadiga. E aí, a gente vem seguindo aquela linha do tempo, né? Estamos lá na última posição, na última estação, com um horário bem confortável. A cinemática do instrumento, né? Só tínhamos rotação, 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 e agora temos movimento reciprocante. Não me pergunte o que é reciprocante, porque não tem no dicionário em português, não tem no dicionário em inglês.
Mas reciprocante significa que você tem um movimento oscilatório cuja amplitude para um lado é maior do que para o outro. Essa é a definição de reciprocar, né? Então ele gira para a direita 40 graus, 50 graus, de acordo com o fabricante, ele gira para a esquerda no momento em que ele corta a dentina, ele gira numa amplitude maior, normalmente o dobro ou às vezes o triplo da angulação que ele fez à direita. Então ele vai cortar, na hora que você introduz o instrumento, ele se acomoda nas paredes dentinárias. Na hora em que ele continua fazendo esse movimento reciprocante, ele faz o corte. É diferente do rotatório, né, como vocês já viram, que gira continuamente numa direção. Então, independente de irregularidades, independente de formações dentinárias lá, que aqui a gente tem aqueles odontoblastos nervosos, né, que formam dentina logo lá na parede, na cervical do canal. Independente dessas irregularidades, ele vai continuar girando, ele girando. O que torna o instrumento reciprocante mais natural é a forma, né, mais parecida com o movimento oscilatório que ganhou a popularidade no mundo, como sendo um movimento adequado para se fazer a instrumentação do canal radicular. Né? Então, isso era o que faltava, né, na nossa linha do tempo, e hoje a gente começa a trabalhar de novo em cima de forma de instrumento, em cima de novos conceitos da endodontia, porque tudo isso aqui, isso aí foi importante. Eu ia falar mais na frente, mas vou antecipar agora, senão eu posso esquecer. Tudo isso aqui foi baseado no conceito de instrumentação crown down, instrumentação coroa ápice. Vocês veem que os instrumentos são mais calibrosos, vocês veem que os instrumentos têm conicidade variada, exatamente para primeiro. Por que que o instrumento não vai cortar o ápice primeiro? Porque não cabe lá. Primeiro ele tem que cortar a cervical e depois a média, para depois ele trabalhar na porção apical, né? E aí surge um movimento em que eu tenho proximidade do grupo, são todos meus amigos, e que eu estou me interessando muito, que é o movimento de modelar para limpar, né? Movimento do professor Gustavo de Deus, em que a gente primeiro modela, porque muito rapidamente modela o canal radicular, o sistema de canais radiculares. Muito rapidamente a gente faz isso, mas depois precisa limpar. Então, nessa limpeza, a gente vai fazendo uma com mais cuidado, né? Então, o que eu digo sempre para os alunos, quanto tempo o senhor demora? Vocês têm uma preocupação de velocidade, não estamos aqui competindo e tal, mas eu demoro muito menos tempo acionando o motor. Agora, o que que eu faço com o resto desse tempo que sobra? Eu atendo melhor este mesmo paciente cujo horário eu economizei ou eu otimizei. Então, se eu tenho mais possibilidade de irrigar e aspirar, se eu tenho mais possibilidade de deixar agitar a substância, se eu tenho mais possibilidade de até aquecer a substância, se for o caso, né? Eu vou chamar a atenção já já disso para vocês. Se eu tiver essa possibilidade, muito melhor para o paciente, né? Não é para botar mais esse paciente na agenda. É para você, né? Se eu fosse vendedor de níquel titânio, eu venderia assim: compre níquel titânio porque você pode resolver casos que até um passado recente não tinham solução. Não, não é porque ele faz mais rápido, não é porque ele faz mais bonito, porque eu trabalhei rápido, trabalhava com formatação de canal bonita, mas com o níquel titânio eu resolvo situações que até um passado recente eram situações sem solução, né? Mas, sabe aquela coisa do Joseph Klimber? Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Então, é preciso usar todo esse conhecimento. É preciso usar todo esse conhecimento reunido, né? Eu tenho um orgulho muito grande, chega a modificar até a minha fala quando eu falo do professor Eli Lopes, porque assim, a gente aprendeu
a gente construiu um conhecimento, a gente aprendeu muito errando, a gente aprendeu muito falhando, a gente aprendeu muito olhando a falha dos outros. Isso inegavelmente fez da gente um grupo de estudos assim bastante, eu não digo diferenciado, mas porque, né, Zé Luiz, se o americano só usa uma vez a lima, ele não está preocupado com o estudo de fratura, não é? Se o francês só usa uma vez, e a gente sabe que, né, não é assim também, conforme, conforme dizem, né? A gente conhece e sabe que não é assim. Então, o estudo de fraturas atende a nós aqui, que vamos repetir 3, 4 vezes o uso do instrumento. Então, eu boto sempre essa citação aqui, o Alexander Pope, né? Algo sem falha é aquilo que nunca existiu, que não existe e nunca existirá. Sempre teremos falhas, né? Então, no instrumento apresenta falha, um instrumento novo já apresenta falha. Se você olhar no microscópio eletrônico de varredura 400 aumentos, ou 400 em diante, né? 400, 500, 800 é o nosso padrão. Se você olhar no microscópio, você não compra um instrumento. Você não usa ninguém o instrumento, né? Porque ele já apresenta defeitos estruturais. Da própria usinagem. E isso não vai ser corrigido nunca por nenhum tratamento térmico, né? Tentaram um tratamento, eh, se fazer eletropolimento químico para melhorar, alisar a superfície, mas não deu certo. O que a gente descobriu é que a energia, termodinamicamente falando, a energia para produzir uma trinca ela é muito baixa. Então, rapidamente, você usou um instrumento uma vez, tirou, vai no microscópio, você vai dizer, não uso mais esse instrumento. E você usa 3, 4 vezes, 5 vezes. Por quê? A energia para propagar essa trinca, ela é bem mais alta. Então, você tem uma energia baixa para produzir a trinca, então o instrumento fica logo feio, fica logo defeituoso, cheio de problemas. Mas para propagar essa trinca, fazer com que essa trinca avance em direção ao centro, porque está formando do outro lado também, né? Então, às vezes, a gente vê uma fratura em forma de V, um vértice, porque vem de um lado, vem de outro, e produz então a fratura. Então, são várias simulações que a gente já fez para fratura, né? Observe esse aqui é só uma demonstração mesmo não foi ensaio isso, foi só uma demonstração. E aí você vê, olha, o que que aconteceu aqui com esse instrumento? Ele formou uma trinca aqui desse lado, formou uma trinca do outro lado. Essa trinca propagou, propagou até que se encontrou com a propagação da outra trinca. Então você tem você é capaz de encaixar, né? Se você tirar o fragmento do dente e colocar aqui, ele vai ser encaixado, porque essa é uma fratura dútil. Ela é como se fosse arrancada de um fragmento do outro, né? Então esse é o movimento. E olha aqui, ó, um instrumento que fraturou nessa região. Aqui está a fratura, mas você observa aqui esse ponto, vem aqui ó, em maior aumento. Mas ele fraturaria aqui, fraturaria aqui, fraturaria aqui. Por que isso? Por que produziu muitos defeitos em torno da fratura, da região de fratura? Porque você está entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Se você ficar parado, estaticamente girando, ele vai só nesse ponto aqui de maior concentração de tensão e vai, paf, vai quebrar em poucos segundos, como vocês vão ver algumas situações. Agora, quando você entra e sai, além de ter uma transformação de fase numa região maior, você tem também a distribuição dos defeitos ao longo de uma linha, né? E isso dá maior durabilidade para o instrumento, né? Essa é uma simulação de torção, é quando o instrumento prende e a gente força. Esse tipo de fratura é um tipo de fratura que a gente tem um controle maior sobre ele, flexão a gente não controla, a gente tem um controle maior, é só não forçar o instrumento, né? E observe aqui, ó, que aqui não forma plano, ela não é biplanar, ela é uma fratura plana, né, porque é feito cisalhamento. O instrumento gira em torno do próprio eixo. Ele fica preso no canal e o motor continua acionando o, o instrumento. Então você tem muita sorte quando acontece isso, você vê deformação do instrumento, porque o momento seguinte aqui é a fratura,
né? Esse momento tá, esse instrumento está prestes a fraturar, o momento é de fratura, e aquele detalhe que eu disse para vocês que ele não deforma, mas tem algumas coisas que você pode ter uma dica, quando você olha o instrumento, ele está aqui, ó, parece que não tem deformação nenhuma. Você limpa bem esse instrumento, põe uma luz, põe uma lupa, microscópio se tiver, e observa, gira esse instrumento assim com a mão. Se você observar uma alteração de brilho, ou seja, um brilho intenso ou uma região fosca desse instrumento, isso significa que o plano cristalino sofreu modificação. E isso já é uma dica para você não utilizar de novo esse instrumento, né? Então não é verdade que o instrumento não avisa. Ele avisa, mas é um aviso mais sutil do que o aço inoxidável, que deforma todo, entorta para lá, entorta para cá, e, e aí a gente faz a- o descarte do instrumento, né? Então, esse aqui é um instrumento Profile. Lembra lá deles, do Profile série 29? Então, tem um instrumento aqui. Esse instrumento aqui não é menor do que esse, não. O que está faltando aqui está exatamente aqui. Eu falo isso porque essa besta que vos fala, como dizia muito o professor Hélio Lopes, esta besta que vos fala foi que levou. É aquele tom, aquela coisa assim de, sabe, é só um pouquinho, tem que parar tudo, tem que voltar lá em cima, largar. Porque se o instrumento não chega no apical, é porque lá em cima, na cervical e média, ele está tendo ainda dificuldade de passar, né? Isso aqui já foi cortesia de um amigo, não é meu, não. O outro que foi meu, né? É a fratura por torção. Também, de novo, chamando a atenção da questão da limpeza, né? Para não produzir calor e trazer de novo o instrumento para a austenita. Isso vai gerar um aumento de temperatura, e aí temperatura alta faz o quê? Leva à transformação reversa, né? Esse, esse é uma. Esse é uma situação que eu falei, o desafio que eu fiz a vocês. Esse instrumento, olha a curvatura desse sistema de canal aqui. É um instrumento 10, na verdade 8, um instrumento 8 colocado aqui, e esse instrumento aqui só chegou até lá porque ele foi levado com o motor, parou no comprimento de trabalho e desacoplou para poder fazer a imagem. Porque se você tentar introduzir esse instrumento manualmente, ele não chega até o comprimento de trabalho. Parece um enigma, parece uma coisa de outro mundo. As pessoas falam: Nossa, tudo hoje não era o meu dia, hoje não devia de sair de casa. O que está faltando é só conhecimento, porque quando ele gira ou ele reciproca, nesse caso aqui ele reciprocou, quando ele reciproca, as regiões de curva vão se transformando de austenita para martensita e ficam mais flexíveis e possibilita então o instrumento chegar até o comprimento de trabalho. Quando você desacopla do motor e tenta colocar na mão, você não vai ter energia da termodinâmica para fazer a transformação martensítica. Então, ele vai continuar austenita e não vai passar ali. Porque apesar da austenita ser mais flexível do que o aço, ele não tem capacidade nesse diâmetro de passar, né? Então, esse desafio eu fiz para vocês fazerem no laboratório. Não faço isso na boca do paciente, faço no laboratório que você vai ver. Fica 2 milímetros, fica 3 milímetros aquém, dependendo de quão curvo seja o canal. Se for duplo curvo, então aí você vai se decepcionar, né? E aí, quando você coloca o cone equivalente ao sistema, ele vai até lá, porque o cone ele já tem as reduções necessárias, ele é calculado o diâmetro, reduzido de modo proporcional para caber no espaço criado pelo instrumento dentro dessas circunstâncias, né? Então, quando você vê gente fazendo comparação mas o cone é bem menor do que o instrumento, mas tem que ser, né? Tem que ser, porque a lima sozinha não chega até o comprimento de trabalho. Caminhando para o fim, né, a gente tem aqui o que eu disse da questão da temperatura, né, no nosso primeiro doutoramento lá no Instituto Militar de Engenharia, a gente trabalhou, essa foi uma das variáveis, né, uma das variáveis. Quando eu falei lá para o Coronel Elias, Zé Luiz, que eu tinha feito estatística antes de odontologia,
Aí ele botou meu trabalho de um jeito que fiquei doida. 32 variáveis para trabalhar com o negócio. Ele disse, você não é estatístico? Eu falei, não, mas eu estou brincando. Então, aí não teve mais jeito. Então a gente estudou muita coisa, dali a gente extraiu muita informação. E uma importante é essa aqui, olha. O ensaio a 25 graus, que é a temperatura ambiente, quando eu uso o hipoclorito a temperatura ambiente, ele roda 720 ciclos. Roda 720 ciclos para quebrar. Aí quebra. Quando eu coloco esse hipoclorito na geladeira, que é 10 graus, ele praticamente dobra o tempo de vida útil. Então, olha, se eu hoje já sei dessa informação, eu vou manter meu hipoclorito aonde hoje? Na geladeira, geladinho, para na hora de eu fazer o tratamento endodôntico ele está geladinho. Vai ser isso tudo aqui? Não, mas vai ser o suficiente para contribuir. É menos um fator que leva para a fratura. Porque, por outro lado, né, a gente sabe que existem trabalhos que mostram que o hipoclorito aquecido produz maior capacidade de dissolução do material orgânico, produz maior efeito microbiano, antimicrobiano, tal. Mas se eu trabalho a 40 graus, eu trago para metade a vida útil. Então, se eu for aquecer o hipoclorito de sódio, eu tenho que usar o aço inoxidável. E aí, como é que eu faço isso? É depois de modelar o canal, depois de trabalhar com o Nicotiana, chegar até o comprimento de trabalho, eu preencho o canal com o instrumento, com o líquido aquecido e faço agitação com a Lima 10, ou faço agitação com ultrassom, faço com o que eu quiser, mas não posso fazer durante a instrumentação com níquel titânio, porque isso vai levar à fratura muito rapidamente. Uma outra questão que a gente viu que também já tinha sido comprovada por Liu Ming, que é a amplitude do movimento, né? Quanto menos movimento você fizer, mais rapidamente vai quebrar. Então, se você faz um movimento, se você fica estático, né? 0 milímetros. Se você fica estático, você vai quebrar com 118 para 200 rotações por minuto e 103 com 300 rotações por minuto. Quando você aumenta 1 milímetro, você já aumenta aqui, ó, já 30%. Quando você aumenta para 3 milímetros, significa entrou e saiu com uma amplitude de 3 milímetros, eu praticamente dobro o tempo em vida útil, né? Eu dobro o tempo em vida útil. E aí, isso traz muito mais segurança para nós, né? É um fator a mais, é um fator adicional de segurança. Pode tudo parecer um detalhe. E veja que na questão da rotação de 300 rotações por minuto, lembra, fizemos a continha, transformamos em segundo, dá 5 voltas por segundo o instrumento quando ele fica estaticamente colocado numa posição. 5 voltas no segundo. Então você não usa o instrumento, se você medir. Eu vou mostrar aqui para você, vai dar tempo, sim. Eu vou mostrar para você o tempo que você fica com o instrumento dentro do canal. Você imagina que são minutos, mas na verdade são segundos. São segundos. Você entra, sai, entra, sai, entra, sai, irriga, aspira, entra, sai, entra, sai. E chegou até o comprimento de trabalho, né? Então, nesse trabalho aqui, que já foi feito já no segundo doutorado, já na Federal Fluminense, a gente avaliou o efeito do instrumento de níquel titânio reciproque, né, na fadiga cíclica, na torção e na rugosidade do instrumento. Eu não vou detalhar o estudo, não é o objetivo, é só, né, a referência para você depois observar. Olha, o tempo em segundos que o instrumento com um uso demora 23 segundos. Um instrumento com dois usos demora já quase 30 segundos. Um instrumento com três usos demora 40 segundos para atingir o comprimento de trabalho. Mas olha, você está vendo aqui, ó, 40 segundos. 40 segundos é o tempo é o máximo que você usa a instrumentação dentro, o instrumento girando dentro do canal. E isso é muito interessante, né? Porque a gente fica pensando em minutos, na verdade, é questão de segundos, né? E a gente quebra, às vezes, por uma questão de segundos, né? Aquele apego emocional que o endodontista tem pelos seus instrumentos, né? Que não joga fora, que guarda e tal. E às vezes é isso aí, ele já está sinalizando que está para fraturar e a gente não viu, né?
Então, você tem aqui torque e fadiga, né, mostrando para nós que o instrumento não há uma diferença estatisticamente significativa. Olha que interessante. Entre um instrumento novo, um instrumento com um uso, com dois usos, com três usos. Olha aqui, o tempo para falhar de 177 e 152, com um desvio padrão muito semelhante, muito parecido. O que que isso diz para a gente? Isso confirma, né, o que a equação termodinâmica já tinha dito. A energia para formar trinca ela é baixa, mas a energia para propagar essa trinca é mais alta. Razão pela qual eu uso três vezes o instrumento e ele se comporta como novo ainda, né? Então, isso cria um parâmetro. Se você me perguntar aqui agora, quando acabar a apresentação, posso usar três vezes o instrumento? Eu vou dizer, eu usei três vezes nessas circunstâncias. Cria-se um parâmetro que não dá para usar muito mais vezes, né? Então, a gente não tem ainda essa resposta, a resposta para essa pergunta, mas é próximo de três, né? O Bueno e seu grupo lá também fez um trabalho bem interessante, também chegou lá no número 3 de vezes para usar seu instrumento endodôntico. Aqui a questão da rugosidade que a gente viu, que à medida em que ele vai sendo mais usado, mais utilizado, ele vai perdendo essa rugosidade, né? Então, teoricamente, ele vai ficando mais resistente à fratura, porque quanto menos defeitos tiver, menos picos e vales existirem, mais resistente à fratura ele é, mas não dá para você. A velocidade da formação de trinca e da propagação de trinca é maior do que o alisamento que esse instrumento sofre. Eu não sei se vocês entenderam, né? Vitamina C rejuvenesce o indivíduo. Mas se eu tomar vitamina C, eu não vou ficar mais jovem do que ontem. Porque o processo de envelhecimento é mais rápido que o processo de rejuvenescimento da vitamina C. Deu para entender? É exatamente aqui, são diferenças de processos termodinâmicos. Corre mais rápido a formação de trinca do que o alisamento, a perda de rugosidade pela instrumentação. Então, a gente pode concluir, né, a partir desse estudo, que usando três vezes a gente tem comportamento como novo dos instrumentos, né, dentro dos critérios. E é importante olhar a metodologia para saber. Foi um especialista com 30 anos de experiência, enfim, que já usava os instrumentos, e, enfim, é importante para não imaginar que pode fazer de qualquer forma, né? Vamos ver aqui, eu pulei lá porque você já tinha visto aquilo da curvinha. Vamos ver rapidinho, está acabando, Zé. Eu estou com 5 minutos de atraso aqui, mas eu comecei também um pouquinho mais tarde. Eu vou compensar isso rapidinho, estou acabando. Mostrar aqui para vocês, não vou rodar o filme todo. Olha a agulha onde está parando, a agulha de irrigação onde está parando. Ela está parando exatamente aqui na porção média. A porção apical, a porção de transição está sendo limpa? Não está sendo limpa. Eu preciso levar essa agulha até a porção apical. Olha o que acontece com a instrumentação. Tá, vai simular aí o comprimento de trabalho, né, para poder transferir para os instrumentos. Pronto, chegou lá no comprimento de trabalho, apitou o localizador, e aí vai tirar isso e vai transferir para uma instrumentação, aqui no caso reciprocante. Ó, a agulha continua parando aqui, ó. A agulha com saída lateral continua parando aqui. Vai usar o primeiro instrumento, não importa qual é o sistema, tá bom? Não importa qual é o sistema, esse é um rotatório, esse em particular é um rotatório. Observe, olha onde houve o corte de resina e onde a agulha já está chegando. Ela não está se importando com a porção apical. Aquilo que eu disse da coroápse, ela não se importa. O que eu vou me importar é que agora com a patência. A cada troca de instrumento eu vou fazendo a patência, eu vou mantendo a patência para poder ter êxito na desobstrução. Agora vem o instrumento principal, esse instrumento de uso único. Olha lá, ele corta primeiro
Está cortando aqui na cervical e média, cervical e média. Nessa região é que eu vou liberar as principais irregularidades do sistema de canal radicular. E olha a agulha lá. A agulha já está chegando quase lá na curva. Olha, a agulha. Eu já estou chegando com a agulha. Isso significa que eu estou levando hipoclorito já, o hipoclorito fresco para a porção apical. E não abro mão da patência. Mas, professor, não está obstruído, não. Não abro mão da patência. Eu faço a patência a cada troca de instrumento. Eu já estou ganhando muito tempo, gente. Já estou ganhando muito tempo. E olha lá, ele começa a cortar agora aqui, ó, já nessa área de transição. E você vê pelas raspas de resina, né? É onde elas saem. Se você introduzir esse instrumento, sair logo no começo, raspa de resina, de dentina, na porção apical, para tudo que está errado. Você está fazendo força na região inadequada. O que acontece é raspa de dentina na porção cervical, na média e, por fim, na apical. É com um instrumento só. Um instrumento só, em função dessas geometrias todas, né, e da liga termicamente tratada em ouro. Olha lá, chegando o comprimento de trabalho. Chegou o comprimento. Agora sim limpou a porção apical. Ó. Agora você vê raspa de resina na porção apical. Pronto, ele já está limpo, já está modelado, e aí você vai obturar esse sistema, né? A obturação do jeito que você julgar importante, não é esse o objetivo aqui, né? E dizer para você, ó, que esse aqui é o canal mais lindo que eu fiz com níquel titânio, porque não só em forma ele fica bonito, como também em limpeza. Olha, isso aqui é um capítulo de anatomia, né? Modéstia à parte falando, é um capítulo de anatomia. Eu tenho uma saída lateral, 50% das vezes do molar isso acontece, uma saída lateral. Eu tenho um canal secundário, tenho um canal acessório, tem tudo limpo, em função dessa abordagem rápida mecanicamente, e depois eu vou trabalhando quimicamente com a substância irrigadora. Né? Posso aquecer, posso não, mas enquanto estiver usando níquel titânio, não. Gente, muitíssimo obrigado pela atenção dos participantes, agora 60 participantes aí, desse encontro. Zé Luiz, eu quero novamente te agradecer a oportunidade de a gente compartilhar esse conhecimento que a gente veio aí ao longo dos anos, né, ao longo dos 30 anos já de atividade, e trazer para o teu grupo aí, me colocar à disposição para quaisquer dúvidas e quaisquer necessidades futuras, eu estou à disposição de vocês. Show de aula, professor. Maravilha, conceitos fantásticos. Me lembrou muito o professor Hélio, É, por incrível que pareça, né? não Faz tem como. sentido, né? É porque você traz uma coisa que é bastante interessante. Você transita com naturalidade na metalurgia, na biologia, né? E na técnica. Então, isso tudo é um elo de ligação. E eu conheci muito bem o professor Hélio, porque no meu período inicial de formação eu era militar, então a gente tinha uma relação Ah, distante, né? Mas, de certa sim. forma, com conhecimento das atividades dele. Então, Bacana. tá de parabéns. Tá de Obrigado, parabéns. obrigado. Deixa, Estou às ordens. deixa eu ver se tem alguma questão aqui. Ricardo está por aí? Tem sim, Hi. professor. Temos duas Bora, questões. bora. Ah, a primeira, professor Edson, é do Gabriel, e ele está perguntando se sempre o instrumento, após a fase martensita, ele volta a ser austenita. Quase sempre. Algumas vezes ficam aprisionadas martensitas entre a fase austenítica, e aí você não consegue trazê-lo todo para a austenita. Mas se é o caso de reutilização do instrumento, a temperatura de 120 graus da autoclave já é suficiente para produzir aquela relaxação de tensões. E essa relaxação de tensões traz tudo de volta para a austenita. É como se o instrumento estivesse novo novamente, apenas com os defeitos estruturais que foram produzidos, as trincas, que isso a temperatura não traz de volta. Mas é uma pergunta interessante, Gabriel, né? É uma, Isso. é uma pergunta Gabriel, interessante.
porque a gente ficou muito tempo em busca dessa martensita, de olhar a martensita, e a gente não consegue vê-la com facilidade, não. Excelente. E uma segunda questão, professor, é realmente referente à autoclavagem, Sim. à esterilização desse material. Tanto a Angélica, quanto a Isabela, elas querem saber se a esterilização desse material diminui Vida útil. a vida útil desse instrumento. Exato. Se diminui a vida útil? Isso. Ah, teoricamente, meninas, ele aumentaria a vida útil, né? Porque faz a relaxação de tensões. Então, aí a gente fez esse trabalho, eu não trouxe aqui, lá no Instituto Militar de Engenharia. A gente esterilizou uma vez, nenhuma vez, uma vez, duas vezes e três vezes. E o comportamento mecânico dos três, foi exatamente igual. O problema que a gente tem é exatamente aquele caso da vitamina C, né? Da velocidade de processo. O processo de formação de trinca, ele é mais rápido do que o rejuvenescimento da liga sofrido na autoclave, no processo de esterilização. Mas é que a liga não fica mais frágil pelo fato de ser utilizada a esterilização, não. O que vai ter em alguns sistemas é que aquele anel vai inflar, ele vai inchar aquele anel para não caber de novo no motor, né? Aí o brasileiro vai lá e passa o bisturi naquilo e taf. Aí já indica que usou pela segunda vez. E isso é uma referência clínica que a gente sabe que não dá para negar, né? O clínico tem que fazer isso, né? Usar uma vez, duas vezes, três vezes. Mas não enfraquece, não. Teoricamente, deveria fortalecer. Só não acontece isso por conta da formação dos defeitos, das trincas. Excelente. Entrou uma agora, professor, que é a Thaís está perguntando se a realização da patência a cada troca de instrumento não aumenta o diâmetro, trazendo um risco maior de acidentes com irrigantes. Ah, não, porque assim, a patência, por definição, é um movimento que não faz instrumentação. E A limpeza. patência, por definição, é um movimento que não faz instrumentação. É como se fosse a colher no açúcar do cafezinho, né? Você pega lá, enche a xícara de café, coloca o açúcar no fundo e vai mexendo suavemente para não derramar o café, né? Se você derramar, é que você não é bom no negócio. Então só vai extravasar se já tiver sido manipulado mecanicamente. O que a patência não se propõe a isso. A patência, tanto a patência manual quanto a que a gente faz com instrumentos de glide pass, a gente só faz isso depois que limpa a porção cervical e média, que retira todas as irregularidades. Aí garante que o travamento está acontecendo lá embaixo, né? E aí eu uso uma lima de diâmetro menor. Na Excelente, patência a gente professor. não alarga, não. Muito É, obrigado. existe com frequência essa confusão da instrumentação do forame com a patência, que é É a isso, liberação, é a desobstrução e evitar que essa região fique repleta de resíduos, né? Mas, exatamente. mas acho que tá ótimo. Deixa eu só fazer a minha, porque Aí, meu Deus do céu. Eu não, vou, eu vou, vou beber uma água. mas a minha é com base mesmo nessa característica, né, de te colocar como um pilar nessa área de instrumentos, nessa área de metalurgia, de biologia. Eh, eu acho que eu comecei fazendo notinha no quartel, né? Né? Eu comecei fazendo no quartel e nós tínhamos acesso a uma série de instrumentos. Eu me lembro claramente que os primeiros instrumentos e motores eram o Giromatic, Isso, Microméga, os franceses, né? Aonde a ideia era colocar os instrumentos manuais isso. no movimento, né? Na mecanização. E você começou a tua fala dizendo que talvez essa tenha sido uma grande falha, porque os instrumentos precisariam estar preparados para receber essa movimentação, né? E sem dúvida Exatamente. nenhuma, o que aconteceu foi uma girada uma virada de chave significativa, porque motores e instrumentos a cada dia que passa com novas características. Nessa chave da fronteira, como a gente começou, né? Nessa chave da fronteira,
A minha pergunta é: qual é a tua perspectiva, qual é a tua visão de futuro? Você acha que nós teremos aí smart mais inteligentes ainda, motores mais inteligentes, instrumentos que façam inclusive os movimentos que aqueles motores faziam, que era o movimento de rotação e mais a penetração e retrocesso? Como é que você vê esse futuro? Isso é uma pergunta interessantíssima, não poderia deixar de ser, né? Vinda de você, né? Nós temos um motor que a Kerr comercializa aqui no Brasil, que ele faz um movimento rotatório e quando ele encontra a resistência, ele passa a fazer um movimento reciprocante, né? Aí a gente, em conversa com os consultores da empresa, a O que gente vocês falou, propuseram? oi? O que vocês propuseram? Eu falei, só falta a gente colocar uma hidráulica no rotor para que ele pudesse subir 2 milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, e nessa situação. Porque aí, Zé, a gente teria limas que poderiam ser inquebráveis. A gente poderia ter situações, muitas das situações medianas, né, que representam aí 70, 80% da clínica endodôntica, o instrumento ser usando uma infinidade de vezes, um número grande de vezes, né? Esse movimento porque é um movimento natural, né? Quando você encontra resistência, você sobe, tira, limpa, vai e volta com ele novamente. Então a ideia é exatamente essa aí, de a gente ter agora um instrumento que tivesse uma percepção, né, que tivesse uma percepção, mas da ponta, né, porque tinham motores aí que falavam que media energia, media não sei o quê, mas se você pegasse com a pinça no intermediário, ele ia de 100% a 0% em 5 segundos, né? E, na verdade, não é isso, não é o impedimento do instrumento girar, é a capacidade dele cortar, né, Sim, ativamente, que ele continuar girando, cortando. Porque o torque é isso, né? É a força necessária para fazer um instrumento girar, mesmo ele encontrando resistência. Se eu boto um baixo torque, eu estou com baixo diâmetro. Se eu boto um alto torque, eu estou com alto diâmetro. Então eu fico sim. mais seguro. Mas, pô, é uma coisa que a gente pode começar a pensar aí, que tal a gente ficar milionário aí com isso? Da samba. Da samba, Uhum. da Cara, samba. queria te agradecer muito, agradecer de todo o coração. Obrigado pela clareza, pela profundidade, por apresentar para a gente essa relação que eu sou apaixonado entre o conhecimento, entre a experiência, a ciência, a prática clínica. Eu acho que é muito difícil a gente falar aquilo que a gente não faz, e Exatamente. eu tenho certeza absoluta que você também faz parte desse time, tá? Agradecer a generosidade, você parou tudo para falar aí com a gente, né? Então, Imagino. a condução foi maravilhosa, tá? E deixa a gente agora com um conteúdo capaz que vai permitir certamente uma reflexão nos encontros que a gente terá com o pessoal da pós-graduação, do mestrado, da especialização, por aí, tá? Então, eu queria Nossa, te agradecer muito, te desejar um baita ano, né, para você, para a vocês família, também. e vamos continuar falando, tá bom? Vamos Vamos sim, vamos continuar sim. falando. Vamos Um grande continuar. abraço. Gente, muito obrigado e um grande abraço para vocês. Obrigado. Estão cansados aí? Gente, 5 segundos para escrever lá de onde vocês são, quem não escreveu ainda, só para a gente ter uma ideia de